Olá, boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de ideal. Estamos aqui hoje para fazermos mais uma reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Flavinha, boa noite, Rosimeire, a nossa querida Martiele, Carlos Gomes. Uma boa noite, com alegria contar com vocês, Carol. Deixa eu fixar o comentário aqui. João Carlos, tudo bem? Comentário fixado. Agora nós vamos parar um pouquinho a melodia para a gente conversar um pouco. Gabriela, tudo bem com você? Parabéns aí pelo projeto. Júlia Bastos, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos aqui fazer a nossa participação especial também pelo nosso canal, né? Pelo nosso particular, para que a gente possa estar acompanhando os comentários. Vamos lá. Bom, hoje nós temos uma mensagem chamada Desperta. E é um chamamento, na verdade, para que a gente desperte, para que a gente não passe desapercebido com tudo que está acontecendo à nossa volta. Então é muito bom que a gente faça essa reflexão desse tema, para que a gente fique então bem atento ao que está acontecendo à nossa volta. Jerônimo, então, ele vai passar para nós uma lição muito importante. Ele fala para nós assim: boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Ele fala para nós assim: desperta. Alma querida, trazes em ti o céu ou o inferno, através das ações boas ou menos felizes que praticas ao longo da vida. Tá baixo com ruído? Será? Deixa eu tentar colocar de novo o fone, ver se melhora. Agora? Vamos aguardar um pouco então, antes da gente fazer a leitura. Renata, boa noite. Imaculada, a Flavinha está dizendo que está ok. Boa noite, Imaculada. E aí, Carlos, melhorou? Eu tirei e coloquei o fone novamente. Vamos aguardar, ver o que o Carlos fala. Melhorou para você, Carlos? Às vezes tenta entrar e sair novamente, vamos ver. Mas não deu retorno. Saiu, entrou. Ah, o João Carlos que falou que estava ruim. Desculpa, eu pensei que fosse o Carlos. Desculpa, João. Melhorou, João Carlos? Agora melhorou. Bom, então vamos lá. Tudo bem. Coisas da internet. Só acontece para quem faz ao vivo. E precisamos tomar cuidado para não derrubar o celular. Isso faz parte das nossas lives. Vamos lá então. Então vamos retomar o tema. A mensagem contida no livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Aqueles que tiverem interesse em adquirir esse livro, eu vou colocar depois... Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Eu vou colocar depois a descrição pelo Jerônimo Mendonça, OGD, é um perfil que a Ana Paula criou. Ela fez pelo site deles, lá do Jerônimo Mendonça, existe a possibilidade de você adquirir uns livros que foram escritos pelo Jerônimo. Nem todos os livros estão à disposição, mas esse daqui eu sei que tem. E tem um também que é muito interessante, que um dia eu quero trazer aqui com a gente, para um bate-papo, que é o Nicola Frattari, que escreveu
novos casos de Jerônimo Mendonça. Então o Nicola, ele é de Ituiutaba, ele conviveu com o Jerônimo muito tempo. Então tem histórias muito pitorescas para trazer para a gente, que ele inclusive relata nesse livro que ele lançou recentemente pela editora O Clarim. Então vamos prestar atenção nesta mensagem. A mensagem intitula-se Desperta. Alma querida, trazes em ti o céu ou o inferno, através das ações boas ou menos felizes que praticas ao longo da vida. Recorda que rápida é a tua passagem pela escola planetária. Vale-te de cada segundo no tempo que se chama hoje, na construção do bem de todos, para que não venhas a ter uma morte inútil. A vida no mundo espiritual é a única verdadeira, mas a tua casa, em plena eternidade, é construída com os materiais dos teus pensamentos, palavras e ações. Urge, portanto, que acordes da hipnose da ilusão, antes que a ilusão te faça sofrer. Pensa na recomendação do Senhor, que advertira o irmão do caminho. Nécio, nesta noite virão demandar tua alma, e as coisas que ajuntastes, para quem serão? Lucas 12, 20. Olha, esta mensagem desperta, eu costumo sempre dizer que ela é muito marcante para nós. Tem uma passagem no Evangelho que fala assim: desperta, ó tu que dormes. E aqui ele coloca também uma questão muito presente, muito marcante, que é a questão da ilusão, que é a questão da gente viver iludido, não prestarmos atenção na nossa vida. E a dona Leia Fazan era uma dirigente de um centro espírita aqui em Araraquara, o Consolador, que a Patrícia deve conhecer. Boa noite, Patrícia. Juventude e Vida também, boa noite a vocês. A dona Leia Fazan, ela era dirigente desse centro Espírito Consolador. E todas as últimas palestras que ela fazia, eu lembro pelo menos dos 2 últimos anos. Boa noite, Laurinha, seja bem-vinda. A dona Leia sempre falava assim, que nós não podemos andar distraídos. Devemos prestar atenção ao que estamos pensando, ao que estamos fazendo. E o chamamento que o Jerônimo nos passa aqui, esse convite para despertar, ele é muito marcante, ele é muito presente. E veja, ele diz para nós que nós trazemos em nós o céu e o inferno através das boas ações ou ações menos felizes que nós praticamos ao longo da vida. De acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos pensamentos que nós vamos moldando, obviamente, as nossas ações, nós vamos trazer dentro de nós o céu ou o inferno. E é muito interessante isso. Eu lembro uma história, boa noite Marcelo, seja bem-vindo. Uma história que é mais ou menos assim. Uma pessoa estava parada assim na entrada de uma cidade, quando estava chegando uma família e perguntou o seguinte: esta cidade que aí da frente, ela é uma boa cidade? É uma cidade boa para convivência, para morar? E essa pessoa que estava na entrada da cidade disse: deixa eu lhe perguntar uma coisa, como que era a cidade que você morava? Nossa, é horrível, uma cidade que só tem gente falsa, só tem gente ruim, é terrível, terrível, terrível. Meu amigo, então eu vou dizer para você que você aqui é exatamente igual essa cidade de onde você veio. Passado um tempo, chega um outro casal e se aproxima dessa mesma pessoa e pergunta para ele: deixa eu lhe perguntar, esta cidade aqui à frente, o que o senhor pode me dizer? É uma boa cidade? E ele pega e fala assim: deixa eu lhe perguntar, a cidade de onde você vinha, como que eram as pessoas que conviviam lá? Nossa, pessoas maravilhosas, pessoas alegres, pessoas simpáticas, afetuosas, amigáveis.
ele falou, então, essa cidade é exatamente igual àquela de onde você veio. E vejam que referência interessante. Era a mesma cidade. A referência estava na forma de você pensar e de você agir. Então, o céu ou o inferno está dentro de nós. Nós que construímos o nosso céu ou o nosso inferno, de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com as nossas ações. A Patrícia está dizendo que o primeiro centro dela foi o Consolador, quando era na rua Américo Brasiliense. Ela ia lá com a sua avó no ano de 90 ao 91. Salvo engano, Patrícia, foi mais ou menos nessa época que foi fundado o Consolador, que eles ficaram lá acho que uns 4, 5 anos mais ou menos. Não lembro exatamente quando que foi. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. E olha que frase interessante também na sequência. Recorda que rápida é a tua passagem pela escola planetária. Vale-te de cada segundo no tempo que se chama hoje, na construção de bem de todos, para que não venhas a ter uma morte inútil. A nossa passagem pela Terra, por mais que a gente viva, por mais que você pode falar, a pessoa viveu 100 e poucos anos. Mesmo assim, comparada com a nossa eternidade, é um piscar de olhos. A nossa encarnação ela é relativamente rápida. Ela é, quando a gente menos espera, já estamos deixando o nosso corpo físico. E isso, claro, a gente está contando dentro de um preceito natural, dentro de uma situação lógica, né? Não pelas situações que às vezes alguém passa a vir a desencarnar rapidamente, tão logo nasceu, né? Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Mas qual que é a grande importância da nossa encarnação? Que nós temos que aproveitar os segundos no tempo que se chama hoje, na construção do bem de todos, para que a gente não tenha uma morte inútil. O que seria uma morte inútil? É viver por viver, viver de uma forma iludida, viver de uma forma assim, como se a gente estivesse aqui naquela situação daquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é bem assim. Nós temos que aproveitar a cada momento, a cada oportunidade para a gente crescer, para a gente progredir e para a gente auxiliar os outros. Porque se a gente ficar pensando só em nós, aí a gente estaria sendo egoísta. Estaríamos sendo verdadeiramente egoístas. Eu quero pensar na minha evolução. Ótimo, certamente. Mas a gente só evolui se a gente descer para ajudar o próximo. Não é a via ascensional, ela é feita de nossa ascensão espiritual, sim. Mas nós já vamos subir sozinhos se nós não auxiliarmos ao próximo. Eu costumo dizer que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar realmente se a gente estiver abraçado ao outro. Não dá para a gente evoluir sozinho. Eu lembrei agora, nesse exato momento, de Dr. Bezerra de Menezes, que já tendo conseguido uma ascensão espiritual fantástica, ele poderia perfeitamente já estar habitando esferas superiores ao nosso mundo. E, no entanto, no momento que foi falado para ele que ele poderia já habitar as esferas melhores, né, do que o planeta Terra, ele rogou à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, para que ele ficasse encarnado não ficasse aqui, auxiliando os irmãos encarnados em sofrimento. Olha que desprendimento! E será que nós teríamos essa postura desprendida, despretensiosa do Dr. Bezerra de Menezes? Ou a gente queria rapidamente aproveitar a oportunidade e subir? Cada um de nós, né, deve estar pensando neste momento. Eu ficaria feliz em ver o meu irmão, meu pai, minha mãe numa situação lamentável? Veja o exemplo naquele livro, né, de Alcione. Eu não li esse livro, viu, gente? Então eu estou sendo transmissor de uma palestra que eu ouvi. Eu não li esse livro ainda não. Aliás, estou em débito com muitos livros para ler. A gente precisa realmente ter hábitos de leitura. Se propor a ler um livro. Por exemplo, se você não tem o hábito de ler com frequência,
se propõe a ler um livro por mês que seja. Ah, não, eu não consigo. Então tá, um livro a cada 2 meses. Mas comece a fazer a leitura. Comece, pegue um marcador de página, né? E vai marcando, e vai lendo, capítulo a capítulo. Eu demorei bastante, confesso a vocês, para ler o Paulo Estevão. Porque realmente é um livro grande. Embora eu já conhecesse a história, eu quis prestar bastante atenção na... Como é que fala? Eu quis prestar bastante atenção na história. Ah, a Flavinha vai me contar, chama Renúncia. Eu não li Renúncia, não, Flavinha, eu só li... Dessa série eu só li Paulo Estevão. Olha só, minha culpa aqui. Boa noite, Babi. Ó, a mensagem é para você, Babi. Desperta, viu? Desperta, ó tu que dormes. Continuando a nossa mensagem, ele diz que a vida no mundo espiritual é única e verdadeira. Mas a tua casa em plena eternidade é construída com os materiais dos teus pensamentos, palavras e ações. Boa noite, Rô, tudo bem? E nessa frase eu recomendo a vocês, que eu sou suspeito em falar, eu gosto demais da história que Jerônimo nos conta, é de um disco que na verdade ele gravou e a gente está no meu canal do YouTube, no canal do YouTube do Aprendiz do Evangelho e do Instituto Eurípides Barçanufo. Chama Intimidade Espírita. Ouçam que beleza que é a história que o Jerônimo conta na segunda parte, que na verdade ele gravou num LP, um disco de vinil. Tem 15 minutos do primeiro lado, ele faz uma pequena preleção, depois ele pede para virar o disco, e aí ele vai contar a fantástica história da princesa e do jardineiro. É emocionante, gente, é emocionante. Ele vai contando e a gente vai acompanhando o desenrolar daquela história e a gente começa a ver aquele quadro que ele vai passando para a gente vê o castelo, a gente vê as regiões celestes. Olha, eu fico arrepiado só de lembrar dessa história. Eu sou suspeito, mas recomendo a todos vocês, vão lá no meu canal do YouTube, ou do canal do Aprendiz do Evangelho, ou do Instituto Eurípides Barçanufo aqui de Araraquara, tá lá, Intimidade Espírita. Ou então escrevam lá no YouTube, na pesquisa Intimidade Espírita Jerônimo Mendonça. Ouçam que vale muito a pena. E aí ele está dizendo para nós que a vida no mundo espiritual é a única e verdadeira. E ela é construída com os materiais dos teus pensamentos, palavras e ações. Ou seja, ao longo da nossa vida, das nossas palavras, mas cuidado com as nossas palavras, das palavras de bom ânimo, das palavras de incentivo, das palavras de apoio. Tanto a Flavinha como o Carlos também falaram e acharam realmente linda. E os nossos pensamentos, as nossas palavras e, sobretudo, as nossas ações. As ações que a gente faz no bem. É assim que nós vamos construir as nossas moradas celestes. Porque, por exemplo, se a gente fizer aquela comparação pelo livro Nosso Lar, que cada um tem a sua residência lá no nosso lar, como que foi construída? Ah, eu adquiri por herança? Não. Por muito trabalho, por muita dedicação, por bônus horas. E a gente não pode chegar aqui, vou fazer um trabalho aqui, porque eu já estou pensando na minha recompensa espiritual. Boa noite, Amaro Brito, seja bem-vindo. Não, eu tenho que fazer esse trabalho, as minhas palavras, os meus pensamentos e as minhas ações, elas têm que ser feitas de coração, sem esperar qualquer retribuição, sem esperar qualquer recompensa. Porque se eu estiver fazendo esse mecanismo, vou fazer uma caridade aqui, vou ajudar a distribuir a cesta básica no centro, na casa espírita. Ótimo, muito bem. Mas por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu quero ganhar bônus hora no plano espiritual. Meu filho, pode esquecer. O bônus horas que a gente vai ter no plano espiritual é aquelas ações que a gente faz de coração, de peito aberto, sem esperar qualquer reconhecimento, qualquer retribuição. E é difícil. Mano, é melhor você fazer, às vezes, um trabalho, ainda que seja para você esperar uma retribuição no plano espiritual, do que não fazer nada. Ainda assim vai ser contado, porque você fez uma boa ação. Ainda que você esperasse
receber um bônus hora quando você estivesse no mundo espiritual. Mas o ideal mesmo é aquilo que a gente faz sem esperar qualquer retribuição, sem esperar qualquer recompensa, sem esperar qualquer agradecimento. E aí ele vai dar um recado muito presente para nós. Urge, portanto, que acordes da hipnose e da ilusão antes que a ilusão te faça sofrer. Então, nós não podemos nos iludir, ficarmos vivendo essa vida aqui como se fosse a única e a verdadeira. Tá, nós temos um compromisso com o nosso corpo físico. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, porque ele tem um prazo de validade, né? Eu tenho um prazo de validade, né? E se eu não cuidar do meu corpo físico, eu poderei partir daqui como um suicídio indireto. A partir do momento que eu não faça uma alimentação saudável, que eu abuse de bebidas, dos vícios, das drogas, eu estou comprometendo o meu corpo físico. Então, se eu tivesse que viver tantos anos, o que vai acontecer? Nós vamos ter quantos anos a menos? Por quê? Nós vamos nos desgastando. E acontecer exatamente isso com André Luiz no nosso lar. Aquele período que ele passou nas zonas umbralinas foi exatamente o período que ele teria que estar passando aqui como encarnado. Agora, cuidar do corpo físico é fundamental, mas não cuidar apenas do corpo físico. Precisamos cuidar também do espírito, dos valores espirituais. E a Flavinha até falou assim, amei essa frase, a hipnose da ilusão. Porque muitas vezes nós somos hipnotizados, Flavinha. Nós somos hipnotizados por notícias que a gente vê às vezes nas redes sociais, pessoas que ficam postando, olha, eu fiz uma viagem assim, então a gente fica iludido, fica achando que aquilo é a verdadeira vida. Sim, não criticamos as pessoas poderem viajar, poderem se divertir, só que agora a gente não pode, né? A gente está numa situação de viagem interior. Olha que interessante, me veio à mente agora, a viagem que a gente tem que fazer agora é a viagem interior, para dentro de nós, para o desconhecido. Não adianta a gente querer fazer grandes viagens para a Europa, para os Estados Unidos, para a Disney. Não, vamos fazer a viagem interior. Vamos nos conhecer. Vamos deixar de nos iludir. Vamos tomar consciência do nosso eu, da nossa realidade. E aí a grande dificuldade, porque a gente pode conhecer várias cidades do Brasil, do mundo todo. Podemos ser o maior viajante, conhecer todo o exterior. E o nosso interior? Só que é uma viagem escura. É um obscuro que a gente vai ter que tentar descobrir aos poucos. E quanto mais a gente vai se aprofundando no nosso eu, menos a gente vai viver dessa ilusão. Menos vamos estar hipnotizados. Vamos conhecer os nossos defeitos, vamos tomar consciência das nossas falhas, vamos tomar consciência do que temos ainda que melhorar. E é claro que a gente não vai encontrar dentro de nós um mar de rosas, não. Um céu de brigadeiro. Nós vamos encontrar paisagens tenebrosas que a gente traz ainda de precedentes existências. Ou a gente acha que a gente já está evoluído só porque conheceu a doutrina espírita. Nós estamos aprendendo a conhecer os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas imperfeições. E a grande sacada é exatamente fazer o quê? Conhecer e reconhecer que você é imperfeito. Reconhecer que você é orgulhoso, reconhecer que você é maledicente, reconhecer que você é invejoso. O primeiro passo para a mudança é tomar consciência daquilo que precisamos mudar. Porque enquanto eu não tiver consciência plena que sou orgulhoso, que sou prepotente, que sou maledicente, que sou invejoso, eu não vou mudar, porque eu não tenho consciência daquilo. Eu não falei interior para dentro, não. Depois eu vou até ouvir, viu, Martielli? Nós temos que entrar, fazer essa viagem para dentro de nós. Fazer essa viagem que é a verdadeira viagem que a gente tem que fazer agora. Nós não estamos agora vivendo esse momento para ficarmos isolados apenas. Para estarmos
em contato maior com os nossos familiares, que são as provas que estamos ter que passar. Porque a gente passava pouco tempo junto com os nossos familiares. Passávamos pouco tempo junto com os nossos familiares. E agora passamos muito mais tempo. Então, é o momento dos atritos, de aparar as arestas e também de fazermos essa viagem. Abandonarmos a ilusão e tomarmos consciência da nossa realidade. E aí ele vai finalizar com essa frase: pensa na recomendação do Senhor que advertiu o irmão do caminho. Nécio, esta noite virão te demandar tua alma, e as coisas que ajuntastes, para quem serão? Lucas 12, 20. Esta passagem aqui, a Flavinha está dizendo aqui, é quanta gente que vive assim, nessa ilusão, dói reconhecer os vícios mesmos que do passado. Essa passagem aqui que o Jerônimo fala para nós, é uma passagem que um homem, eu não lembro exatamente qual parte está do Evangelho, mas tem uma mensagem que Jesus vai dizer exatamente isso, que ele chegou, um homem rico, fez uma colheita maravilhosa, percebeu que a colheita ia ter farta, ele mandou destruir seus celeiros e construiu novos. E quando fez a colheita, encheu todos os seus celeiros e falou para ele mesmo: ó minha alma, descanse em paz, porque agora você vai poder gozar de todos os bens que acumulamos aqui. Todos temos alimentos para toda a vida. E aí o Senhor fala para ele assim: Nécio, né? Incauto, imprevidente você. Esta noite virão demandar tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? A Martielli está dizendo que dói reconhecer as nossas más inclinações. Faz parte do processo. Mas se a gente reconhecer que somos falíveis, é uma grande coisa. Porque não dá para a gente já se achar evoluído só porque temos 5 minutos de evangelho. E essa passagem aqui, ela é muito presente, é muito marcante, porque ela vem nos esclarecer a respeito dos verdadeiros tesouros, porque às vezes passamos muito tempo acumulando tesouros para que a gente pudesse ter uma velhice tranquila, para que a gente pudesse descansar. Não que a gente não deva ser previdente. Sim, devemos ser previdente. Devemos pensar no futuro. Mas não é exatamente isso que vai nos dar a consolação. Porque se amanhã depois deixarmos o nosso corpo físico, o que adiantou tudo aquilo que acumulamos? Casas, carros, fazendas, iates, propriedades, vão ficar tudo aí. A gente não leva nada. E como Jerônimo mesmo falou, as construções do mundo espiritual são feitas pelas nossas palavras, boas palavras, claro, né? Os nossos pensamentos, porque o pensamento plasma no mundo espiritual aquilo que nós vamos receber lá. E também as nossas ações. É por aí que nós temos que trabalhar. Vamos pensar nas coisas materiais? Sim, fazem parte da nossa vida. Vivemos no mundo material e precisamos das coisas materiais. Mas não vamos colocar 88% do tempo da nossa vida só envolta para o mundo material. Vamos pensar, vamos pelo menos equilibrar 50%, fazermos as coisas materiais e 50% as coisas espirituais. Vamos cuidar do corpo e cuidar do espírito. Agora, essa transformação, esse reconhecimento dos nossos erros, e o que o Jerônimo nos recomenda que a gente desperte, que a gente acorde, é fundamental para que a gente possa estar cada vez melhor. Porque a gente vai trabalhando dia a dia as nossas dificuldades. Nós vamos trabalhando dia a dia aqueles momentos difíceis que talvez trouxemos do passado. Relacionamentos mal resolvidos no passado vêm agora à tona para que a gente possa se reconciliar, resolver aquelas pendências. Eu sei que não é fácil.
Mas para isso que a gente está aqui. E essas lives, elas vêm como um chamamento para cada um de nós. Para mim, para vocês que estão aí, para toda a equipe espiritual que nos acompanha. Então, quando a gente se propõe a fazer um estudo, a gente não faz um estudo estando sozinho. Nós estamos em conjunto com um monte de amigos, tanto vocês como também os amigos espirituais, que estão nos intuindo, que estão nos dando as orientações, para que a gente possa falar alguma coisa que venha ao encontro de alguém que está precisando. Então, vamos procurar despertar, vamos procurar acordar, para que a gente possa começar um trabalho melhor a cada dia. Eu vou deixar aqui para a mensagem de amanhã, para que vocês possam já estar pensando. O Jerônimo vai falar para nós de uma mensagem intitulada Pingos de Luz, tá? Eu vou fazer a postagem depois também para aqueles que quiserem acompanhar e seguir lá, adquirir os livros do Jerônimo, que toda a renda da venda desses livros do Jerônimo, eles são todos revertidos, que o Jerônimo fez doação em cartório, toda a renda desses livros são revertidas para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, é a creche que o Jerônimo fundou lá em Tuiutaba. Então, quando a gente adquire um livro desse, a gente está ajudando o Lar Espírita Pouso do Amanhecer lá de Tuiutaba. Então, a mensagem de amanhã chama-se Pingos de Luz. Antes de passarmos para a nossa prece, eu gostaria de fazer um convite a vocês que amanhã a nossa querida Martiele, do Espiritize, vai estar conosco às 8h15 para participar do Encontro Espírita, no perfil Encontro Espírita, juntamente comigo, para nós fazermos uma live leve, solta e alegre, né, Martiele? Que a Martiele fala que gosta de rir bastante. Então nós vamos tentar fazer uma live não tão séria, né, Martiele? Uma live mais leve, e nós vamos trabalhar com o tema pensar. Então vem aí, fica o convite para que vocês estejam conosco amanhã às 8h15 pelo Encontro Espírita, onde nós vamos estar recebendo a Martiele do Espiritize-se, e na sexta-feira às 8h15 também nós vamos estar com a Rô, que está também aí com a gente, e ela vai estar falando também com a gente. Vamos bater um papo aí. A hashtag está voltando, volta gurizada. O nosso querido Anderson está sumido. A gente tem que entrar então no perfil do gurizada e vamos espalhar essa hashtag volta guri. Eu falei para ele que ele tem que voltar sim, ainda que não seja para fazer lives com base em alguma obra, que ele venha trazer melodias para a gente, que ele canta muito bem, que ele canta envolvendo a gente. É muito gostoso. Volta guri, hein? Vamos lá, todo mundo no perfil do Gurizada Espírita, vamos trazer o guri de volta às lives, que todo mundo aprecia muito o nosso querido Anderson do Gurizada Espírita. Então, queridos amigos, agora então vamos colocar a nossa melodia para que a gente faça as nossas preces, as nossas vibrações e a gente possa então entrar em sintonia, que cada um de nós realmente deve estar precisando de um momento de prece, de um momento de oração. Tem algum amigo que está hospitalizado, algum amigo que perdeu algum ente querido, algum amigo que está doente, com dores físicas, mentais, espirituais. Então é o momento de nós fazermos essa reflexão. Eu acho muito importante que a gente faça essa prece, sobretudo nesta live, porque é um momento já que a gente vai se preparando para o sono, que a gente já não se liga mais à televisão, não fica procurando notícias pelos jornais, pelas redes sociais. É o momento de fazermos a nossa harmonização. Então também aproveitarmos esse instante, se quisermos colocar um copo com água, rogando a espiritualidade que possa fluidificar. Vamos todos entrar em sintonia, em oração nesse momento. Tá certo? Então eu vou colocar a nossa melodia aqui para a gente fazer as nossas vibrações. Convidamos então a todos para nos unirmos em pensamento e em coração, estarmos interligados pela melhor energia que existe, a mais pura energia
que é do amor e do coração. Tomemos uma inspiração profunda, ficamos numa posição confortável, relaxada. Vamos sentir o nosso corpo mais solto, aliviando as tensões, aproveitando o embalo, os acordes dessa melodia, como se estivesse vibrando o nosso coração, entrando em sintonia com as esferas de luzes, com a espiritualidade querida que nos ampara a todos nós. E com este pensamento, com esta energia, nós conseguimos chegar até o nosso Mestre Jesus, que Ele mesmo disse: quando estiveres reunidos 2 ou mais em meu nome, aí estarei convosco. E com a presença de Jesus ao nosso lado, podemos sentir fluir um bálsamo de luz, envolver a cada um de nós neste momento. Uma luz que nos envolve do alto da cabeça até as solas dos pés, como se a gente estivesse tomando um banho de luz, que vai deixando nosso corpo leve, solto, eliminando todas as tensões, todas as preocupações. E a gente sente aquele abraço aconchegante do nosso Mestre Jesus. Esse abraço afetuoso que retira de nós todas as dores, todas as angústias, todas as preocupações desnecessárias, porque Ele está no leme de nossas vidas. Ele cuida de cada um de nós. Como Ele mesmo disse, das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Conduze-nos, Senhor, então, a seu aprisco de luz, para que nós possamos estar em paz, em harmonia. Rogamos, Senhor, que neste momento dirija os nossos pensamentos para onde houver uma dor, um coração aflito, uma mágoa a ser resolvida, um ente querido que está passando por dificuldades, um amigo querido que está eventualmente internado, ou aqueles que perderam seus entes para o mundo espiritual, dando, Senhor, a consolo àqueles que aqui restaram e o acolhimento desses irmãos que lá chegaram. Olhe, Senhor, pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos hospitais, pelos médicos, atendentes, enfermeiros, todos aqueles locais onde houver dor, onde houver sofrimento, Senhor. Ampare esses corações queridos. Derrame a sua bênção como um bálsamo a embalar seus corações. Certamente, dentro de cada um de nós temos ainda um pedido muito particular a lhe fazer, Senhor. Que ele possa ser atendido na medida da nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar, derramar o bálsamo, o remédio salutar, de acordo com a necessidade de cada um nessas águas que colocamos para ser fluidificada, e que ao ingeri-la, ela se transforme em remédio de bênção, de paz e de harmonia para cada um de nós. E agradecidos, Senhor, pela oportunidade da reunião, da presença de corações queridos que sempre estão junto a nós e pela equipe espiritual que não nos desampara a todos e ao nosso querido Jerônimo Mendonça. Agradecidos, dizemos a prece que nos ensinaste.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Miti. Seja bem-vinda. Chegou no final, mas a live vai estar salva. Depois você pode assistir. Vamos aproveitar para despedir das pessoas que estão aqui conosco. A Miti que chegou agora, a Martiele, Patrícia, Natália, a Babi, Flavinha, Carlos, João Carlos, a Renata, Marcelo, Rosimeire, Rô e Marquinho Faria. Gratidão a cada um de vocês. Me despeço, mandando um beijo no coração de cada um de vocês e que tenhamos uma noite recheada de estrelas luminosas a embalar os nossos corações. Muita paz, muita luz e até amanhã neste horário para a gente fazermos mais uma reflexão. Até mais, gente.